Bem, vamos lá então, vamos ao nosso texto de Romanos, capítulo 6, a partir do verso, capítulo 9, a partir do verso 6. Abra sua Bíblia, deixe-a aberta aí no capítulo 9, a partir do verso 6. Eita, esqueci de passar a projeção para o pessoal da mídia, agora que eu lembrei. Peraí, vai ficar sem, fica sem hoje, tá? Vai ficar sem projeção, vocês vão prestar atenção só em mim aqui então hoje. Que pena, tá bom. Vamos lá. Eu quero pedir que você curva a sua cabeça neste momento, já oramos por mim, quero orar por você que está aí presencialmente, você que está aí conosco online, que o Senhor esteja te alcançando e permitindo que a sua palavra seja contundente e transformadora nessa noite. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de abrir a Tua palavra diante do Teu povo e de ser um mensageiro da Tua palavra à Tua igreja. Peço ao Senhor, me ajuda com extrema, estrita e absoluta fidelidade à Tua palavra. Que a Tua palavra e a Sua verdade estejam sendo expostas ao Teu povo e nada mais além disso. E que todas as necessidades do Teu povo, Senhor, que o Senhor mesmo conhece, que o Senhor conheceu na eternidade, que o Senhor sabe que há no coração de cada um dos Teus filhos agora, tanto aquelas que eles sabem, quanto aquelas que eles ignoram, que cada uma dessas necessidades possa ser alcançada pela Tua palavra, e a Tua palavra venha viva, poderosa e eficaz sobre mim e sobre os Teus servos, especialmente nos revelando o Deus que o Senhor é, para que nós nos deslumbremos com a Sua glória. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu comecei a expor a vocês o capítulo 9 de Romanos na semana passada. Disse para vocês que nós precisamos entender esse capítulo à luz de todo esse fluxo que tem se seguido até aqui. Esse capítulo não pode ser entendido fora desse fluxo. Expliquei para vocês que nos capítulos 1 a 8, nós temos o Evangelho sendo exposto. E o verso 39 do capítulo 8 termina com a seguinte indagação: quem nos separará do amor de Cristo? Não é assim que termina? E ele termina enfatizando: nada poderá nos separar do amor de Deus, do amor de Cristo que está em Deus Pai nosso Senhor. Ok? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Senhor. É assim que ele termina. E terminando assim esse texto, eu disse para os irmãos que alguém poderia levantar a seguinte pergunta: sim, Paulo, mas como é que você nos garante que estas promessas que você está nos dando não falharão? Que essas palavras não falharão? Ele já terminou de expor o Evangelho e agora ele está lidando com uma seguinte pergunta hipotética, né? Como nós poderíamos assegurar-nos diante de tanta força que você emprega ao falar desta estabilidade? Como nós poderíamos nos assegurar dessa tão grande salvação, se isso é possível verificar que no povo de Deus, o Israel, houve uma falha, a palavra de Deus havia falhado ali. E aí semana passada nós começamos a lidar com esse assunto. Eu expus os versos 1 a 6 para vocês, e eu disse, a partir dos versos 1 a 6, expliquei para vocês o que Paulo estava intentando com esses versículos aqui, né? Ele primeiro começa se desculpando devido à fama que ele tinha de ser um antissemita, alguém contra os judeus. Depois ele explica que ele dá o valor devido à tradição judaica. Contudo, ele mostra ao final que dentre os judeus havia aqueles que não estavam salvos em Cristo, porque não foram eleitos por Deus. E é exatamente a partir daqui que eu continuo hoje, dos versos 6 a 13, me detendo especialmente nesse assunto a respeito da eleição e do que Paulo fala aqui sobre a nossa eleição. Então, entenda, esse trecho, esse bloco que nós temos aqui, ele está lidando com um problema da seguinte questão: Deus não teria falhado em sua palavra para com Israel? E por isso talvez nós não pudéssemos ficar seguros? E qual é a resposta de Paulo? Deus não falhou com Israel, certo? Muito pelo contrário,
Deus salvou aqueles que Ele elegeu, e essa eleição de Deus é soberana. E aí então Paulo vai não apenas falar sobre isso, o coração disso é esse trecho que nós trataremos agora, e o próximo trecho, mas também ele vai lidar com as consequências desse assunto, então, nos versos seguintes, até o final do capítulo de número 11. Deu para entender onde estamos? Deu para entender onde estamos? Então, preste atenção. O assunto nosso hoje, e o título desse sermão é a segurança e a soberania da eleição. Você que esteve aqui comigo no sermão 45, esse é o sermão 50, no sermão 45 e sermão 46, eu falei sobre a eleição. Lá no sermão 45, tratando então daqueles trechos que vão a partir do capítulo 8, verso 30 de Romanos, eu falei sobre a eleição, que é quando Deus predestina ou elege. O fato de Deus predestinar quer dizer que Deus determinou de antemão o destino de alguém, e eleger, que é uma palavra sinônima, inclusive estão ali uma ao lado da outra, nesse trecho que vai de 8:30 até 8:39, predestinar, então, é Deus determinar o destino de antemão, e eleger está na ênfase de Deus ser soberano e escolher quem Ele quer para este destino. E o nosso assunto é a segurança e a soberania da eleição. Ok, queridos? Certo? Bom, antes de nós lermos o texto, eu quero dizer para você que o próprio Martinho Lutero entendeu que este texto era um texto que tratava da eleição individual de pessoas à salvação. Há muitas pessoas que pensam que este é um assunto abordado apenas por Calvino, né? Geralmente as pessoas ligam a João Calvino, o grande reformador, a ideia da eleição. É porque desconhecem muito provavelmente os textos dos grandes reformadores, dentre eles Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele escreve um texto como introdução ao livro de Romanos, e ele diz o seguinte, quando ele fala dos capítulos 9, 10 e 11. Abra bem os ouvidos, preste atenção. Ele diz assim: nos capítulos 9, 10 e 11, São Paulo nos ensina sobre a eterna providência de Deus. E ele fala sobre essa eterna providência de Deus, que ela é a fonte original que determina quem deveria ou não acreditar, quem poderia ser livre do pecado e quem não pode. Tais assuntos têm sido lançados fora de nossas mãos e são colocados nas mãos de Deus, de maneira que nós devamos nos tornar virtuosos. É absolutamente necessário que isso seja assim, pelo que nós somos tão fracos e incertos de nós mesmos, que se isso dependesse de nós, nenhum ser humano seria salvo. Os diabos nos venceria a todos nós, mas Deus está resoluto, sua providência não falhará e ninguém pode impedir sua realização. Esta é a fala de Lutero, sobre esses capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Ele diz, primeiro, que se trata de quem deveria crer ou não. O que é essa providência de Deus? Essa providência de Deus é Deus determinando quem deveria crer ou não. Ele diz que é importante que seja assim, porque se Deus não determinasse assim, nenhum de nós teria forças de nós mesmos, nem competência para assegurar a nossa salvação. E ele termina dizendo que Deus está resoluto na sua providência, ou seja, na sua eleição, e que a sua providência ou eleição não falhará. E ninguém poderá impedir a sua realização. Certo? Essa é a perspectiva de Lutero sobre esse texto. De que Paulo está tratando? Da providência ou da eleição de pessoas. Ok? Mas ele logo diz, ele à frente faz uma advertência. Ele diz assim: longe do sofrimento da cruz e das angústias da morte, você não pode lidar com a providência sem dano para você mesmo e sem ira secreta contra Deus. Ele está dizendo o seguinte: longe da cruz, da paixão de Cristo, você não pode lidar com a providência ou com a eleição sem dano para você mesmo e sem ira contra Deus. Estranho isso, né? É estranho Lutero dizer que uma doutrina, um ensino da Escritura sobre como Deus realiza a salvação pode despertar em nós ira contra Deus. É o que ele diz. A gente vai perceber isso ao longo desse próprio texto, especialmente no sermão que vem,
quando algumas pessoas, à luz da doutrina da eleição, poderiam perguntar para Paulo: e aí, Paulo, já que Deus faz isso assim, Deus não é injusto, não? É disso que Martinho Lutero está falando. E ele continua falando: o velho Adão deve estar quase morto antes de você poder suportar este assunto e beber este vinho forte. Por esta razão, tenha certeza de que você não beba vinho enquanto você ainda é um bebê de peito. Há uma medida adequada, hora e idade para entendimento de toda a doutrina. Ok? Então, fiquemos com esse alerta também de Lutero, antes de entrarmos nesse texto. Lutero está dizendo: se você ainda não tiver o velho Adão morrido dentro de você, se ele não houver sido morto, pode ser que entender essas coisas, começar a entender essas coisas, e entendê-las parcamente, entendê-las apequenadamente, entendê-las não substancialmente, pode fazer com que você, ao invés de amadurecer na fé, você desperte em você uma ira contra Deus. Por quê? Porque ele vai usar a metáfora: isso é um vinho forte. Vinho forte não é para imaturos. Existe uma necessidade de compreensão para que nós cheguemos nesse assunto. Não é à toa que eu me lembro que muitos meses atrás, um de vocês me perguntou: pastor, por que o senhor não fala ainda sobre a eleição? Eu falo: calma, irmãos, deixa eu falar muito sobre o Evangelho primeiro. A gente precisa entender o Evangelho. Só compreendendo graciosamente, poderosamente, substancialmente o Evangelho, é que a gente tem condições de chegar a essas demais doutrinas, e é assim que a palavra de Deus trata. Primeiro Paulo expõe todo o Evangelho, e eu fiz isso ao longo de 44 sermões. Comecei a falar de eleição no sermão 45, então eu espero que você, se não tiver acompanhado todos os sermões, que você retorne lá, pelo menos não tem como nem dizer com os mais importantes, né? Porque toda essa epístola é importante. Que você retorne lá, reveja esses conteúdos, para que você, ouvindo isso, a primeira vez, não se assuste, não estranhe e não tenha uma impressão equivocada. Tá bom, deixa eu dizer uma coisa para vocês. É natural que nós nos equivoquemos e nós estranhemos a doutrina da eleição. Eu vou explicar isso por quê ao final, certo? Tem a ver com algo da nossa natureza pecaminosa, tem a ver com esse tempo que nós vivemos. Mas não ignore a Escritura. Amém? Vamos à frente, à luz desses alertas? Vamos lá então. Capítulo 9, a partir do verso 6. O texto sagrado nos diz assim: não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel. E ele continua: nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus. Um instantinho, irmãos, que eu fui pegar água aqui e me perdi, perdão. Onde é que eu estava? No 8. Não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido, virei novamente e Sara terá um filho. E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Bem, meus queridos, lendo assim, de en passant, ou lendo por cima, nós conseguimos ter uma impressão geral desse texto. Paulo está dizendo que a palavra de Deus não falhou com Israel, e por isso ninguém poderia dizer que a palavra de Deus falharia para com a igreja. E como a palavra de Deus não falhou para Israel? Porque, embora a palavra de salvação tenha sido dirigida a Israel, nem todos os que são de Israel são Israel de fato. Por que não são Israel de fato? Porque os que são de Israel de fato são aqueles que foram eleitos por Deus. E ele então usa duas imagens, duas ilustrações para explicar como já na história do povo de Deus é possível ver que Deus elege a alguns e não a outros. E por fim, e nesse contexto, ele então afirma, ele fala sobre
esta determinação da eleição de Deus, segundo sua própria providência ou vontade, que não falha. Este é o assunto neste bloco aqui. E aí eu quero descrever uma síntese, eu quero fazer uma síntese, e é essa síntese que eu vou expor aos irmãos, à luz de cada um dos versos que estão aqui nesse texto. Eu quero dizer, o que Paulo está dizendo aqui é, a palavra de Deus não falhou, visto que Deus cumpriu sua palavra ao salvar do meio de Israel alguns eleitos para a salvação. Isso é exemplificado pela eleição de Isaque e de Jacó, e acontece de acordo com o propósito soberano e indestrutível de Deus. Pastor, não memorizei tudo. Não, irmão, que é isso, irmão? Vocês não memorizaram tudo, não? Tudo bem, eu vou tentar descrever em 3 porções essa minha síntese aqui, tá? A primeira parte da síntese é, a palavra de Deus não falhou, visto que Deus cumpriu sua palavra ao salvar do meio de Israel alguns eleitos para salvação. Que palavra de Deus que não falhou, irmãos? A palavra de Deus sobre a salvação. Muito embora grande parte do Israel tenha reconhecido Cristo, nós sabemos que a maioria não reconheceu. E por isso poder-se-ia levantar essa pergunta: a palavra de Deus não falhou com Israel, Paulo? E por isso não falharia conosco? E Paulo então, ele exorta, ele afirma aqui que os indivíduos escolhidos para a salvação, queridos, os eleitos, estes foram salvos. Esse é o argumento de Paulo aqui. Alguns eleitos foram salvos. Vamos observar que são alguns e que não são todos? Olha o que diz aqui o verso de número 6. O verso de 6 diz: nem todos descendentes de Israel são o quê, queridos? Israel. São todos os israelitas? Não, nem todos os descendentes. São alguns. Depois ele vai descrever que estes que são alguns eleitos, ok? Mas observe bem, uma questão importante. A eleição se dá a indivíduos, Deus elege indivíduos. Inclusive Paulo vai mostrar o exemplo de indivíduos, de pessoas. Paulo vai dar o exemplo de Jacó, Paulo vai dar o exemplo de Isaque. E aqui fica categorizado, então, que Deus cumpriu o propósito da sua palavra, que não falhou, pela eleição de alguns. O verso 8 diz: não são os filhos naturais que são filhos de Deus. E o que Paulo está querendo dizer com essa expressão, filho de Deus, queridos? Paulo está dizendo, nem todos os filhos naturais de Abraão, embora todos pudessem ser contados como filhos da promessa em Abraão, nem todos os filhos naturais são filhos de Deus. E o que significa ser filho de Deus? Segundo essa abordagem que Paulo está fazendo aqui, há o mesmo significado que nós encontramos em Romanos capítulo 8, versos 15, 16 e 17. Quando lá Paulo fala sobre a nossa filiação a Deus. Como se deu a nossa filiação a Deus, queridos? No capítulo 8, verso 15, o apóstolo Paulo diz que nós recebemos o espírito de adoção. O apóstolo Paulo diz no verso 16 que o próprio Espírito Santo testifica no nosso espírito que agora nós somos filhos de Deus. No verso 17 ele diz que nós agora, como filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa então ser filho de Deus? Significa ser salvo. E Paulo está dizendo aqui exatamente que não são os filhos naturais que são filhos de Deus, serão os filhos da promessa, os eleitos. Ou seja, trocando em miúdos, indivíduos foram escolhidos para a salvação, indivíduos foram escolhidos para serem filhos de Deus. Dentre o grande Israel, Deus separou alguns israelitas aos quais ele elegeu. E assim, então, aqui Paulo define o que, ou melhor, quem é salvo. E por que a palavra de Deus não falhou? A palavra de Deus não falhou porque aqueles que Deus elegeu,
estes ele salvou sim. Inclusive, é muito importante, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo vai falar desta eleição, ele explica que a eleição a Israel não falhou, até porque ele próprio é um israelita, e ele foi eleito segundo a graça de Deus para a salvação, e por isso a palavra de Deus não falhou. Ele diz assim no verso 5 do capítulo 11: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Sobrevive no meio de Israel um remanescente, um povo que Deus separou, segundo a eleição da graça. E no verso 1 desse mesmo capítulo ele diz: olhem para mim mesmo, eu sou de Israel. Óbvio, Deus não falhou a sua palavra a Israel, visto que eu sou um exemplo vivo daqueles que Deus elegeu e salvou. Certo, queridos? A primeira coisa importante nesse texto, então, é que a palavra de Deus não falhou, visto que Deus cumpriu sua palavra ao salvar do meio de Israel alguns eleitos para a salvação. Todos foram eleitos? Não. Ele está falando da eleição geral do povo? Não. Ele está falando dentre essa eleição do povo de Deus para ser representante de Deus neste mundo, no meio do qual Deus se revelaria. Deus separou alguns destes, elegeu para salvação, para serem filhos de Deus. O Israel dentro do Israel. Os eleitos no meio do povo que foi chamado para representar a Deus. Eleitos para quê? Eleitos para serem filhos de Deus, o que é, segundo Romanos 8, 15, 16 e 17, exatamente igual a ser eleito para salvação. Certo, queridos? Ok? Deu para entender essa porção? Então, Paulo explica que a palavra de Deus não falhou, dado que a palavra de Deus se cumpre, mas não de um modo geral a todos, trazendo salvação a todo Israel. A palavra de Deus se cumpre, Deus elegendo do meio de Israel alguns para salvação. É claro que, veremos um pouco mais à frente, não apenas dentro de Israel, mas também, inclusive Paulo vai desenvolver isso amplamente, mas também dentre os gentios, dos quais somos contados nós. Ok? Bom, a segunda parte dessa síntese que fiz diz assim: isso é exemplificado pela eleição de Isaac e de Jacó. É o que nós vamos ver no texto agora. Paulo usa o exemplo, a ilustração da própria vida de Isaac e de Jacó para mostrar como isso não é algo novo. Paulo não está tirando isso de uma cartola agora, como um teólogo do século I da era de Cristo, da era cristã. Isso é algo que acontece ao longo de toda a história do povo de Deus. Deus elege não apenas a nação para representá-lo, mas indivíduos para a salvação. E ele usa o exemplo de Isaac e usa o exemplo de Jacó. Nos versos 7 a 9, nós temos o exemplo de Isaac. Leia comigo esse trecho dos versos 7 a 9. Ele diz assim: nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão, ao contrário. E ele faz uma citação aqui do texto de Gênesis capítulo 17. Por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Ele está citando Gênesis 17, 18. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita: no tempo devido virei novamente e Sara terá um filho. Paulo está mostrando aqui que do próprio Abraão, queridos, a quem Deus separou para a partir dele criar uma nação, já houve uma distinção e uma eleição. Abraão queria que Ismael desse cumprimento às promessas que Deus havia feito. Em 17, 18, Abraão vai dizer: que Ismael viva diante do Senhor. Ou seja, ele está pedindo: cumpre as promessas que o Senhor fez para mim através de Ismael. E em seguida Deus vai responder, ele disse: não, de modo nenhum, eu não escolhi Ismael. Vai ser do ventre da sua mulher Sara que essas promessas cumprir-se-ão, que elas chegarão a cabo, que elas vão realizar-se. Ou seja, a própria história de Isaac nos exemplifica
esta eleição que Deus define dentre a própria semente de Abraão. Não são todos de Israel que são Israel. O próprio Ismael é prova disso. Ismael não foi contado como descendência de Abraão, e ele serve como um exemplo desta eleição que Deus executa. E nos versos 10 a 13, ele usa um exemplo mais contundente ainda. Nos versos 10 a 13, ele usa o exemplo de Jacó. Ismael, talvez alguém pudesse questionar, mas Paulo, Ismael nasceu da escrava, Agar. Isaac nasceu da mãe legítima, né? Da promessa. Por isso é que Deus então escolheu Isaac ao invés de Ismael. Alguém poderia contestar que se estava olhando para o indivíduo, para o que ele havia feito, até porque, consideremos, Ismael, a essa época que Deus declara essa promessa a Abraão, ele já era um menino aí de 12, 13 anos de idade. Pode ser que olhando para o comportamento dele, alguém dissesse, foi pelo comportamento, hein? Esse menino já mostra que não será boa pessoa. E aí, quem sabe não teria sido pelo comportamento de Ismael, que Deus não teria escolhido Ismael, e sim, estaria apostando suas fichas no próximo que viria, né? Essa ideia parece ser assim, né? Pô, Ismael não deu certo, vamos ver se o próximo vai dar, né? Vamos fazer o seguinte, Abraão, esse aqui não deu certo não, vamos pular para o próximo? Vai que dá certo. Se não der, quem sabe, eu não faço gerar um outro filho aí. De modo nenhum. Não se dá por essa escolha de Deus, não se dá pelo comportamento de Ismael, e fica óbvio aqui no exemplo de Jacó e de Esaú. Não é porque Ismael não é filho de Sara, não é porque Ismael já tinha 12 anos de idade e tinha um comportamento que de repente talvez pudesse ser reprovável, e também não é pelo comportamento talvez aprovável de Isaac, e nós veremos especialmente isso no exemplo de Jacó e Esaú. Abra aí nos versos 10 a 13. O texto diz assim: E esse não foi o único caso. Também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, o nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Ok? Então preste atenção, olha o que esse texto está nos dizendo aqui, queridos. Primeiro, não se trata de duas mães distintas, de duas origens distintas, é uma mulher só, é Raquel, a mesma mãe, é o mesmo pai. Esses meninos estavam no mesmo ventre ao mesmo tempo. O texto diz que eles ainda não haviam feito nada. Não havia nada de comportamento realizado em Esaú ou em Jacó. Eles não haviam feito nada de bom nem de mal. Mas o texto bíblico diz que Deus toma uma decisão que não está baseada no comportamento de nenhum dos dois. E fica essa ênfase de Paulo aqui, que a decisão de Deus não está baseada no comportamento deles. Deus poderia saber de antemão qual seria o comportamento? Sim, mas essa não é a ênfase de Paulo. A ênfase de Paulo é que Deus não baseia sua decisão no comportamento desses homens, dessas crianças, desses bebês, desses fetos. Deus simplesmente diz que aquele que cumpriria as promessas às quais ele estava destinando seria Jacó. Existe uma coisa importante aqui. Jacó, inclusive, seria o mais novo. Esaú nasceu primeiro. O natural seria que a escolha fosse feita do primogênito, mas Deus faz questão de quebrar aqui esses parâmetros, ou seja, Deus não considera os parâmetros humanos, Deus não considera os comportamentos destes indivíduos, Deus leva em consideração apenas a sua vontade. E para que fique explícita essa escolha de Deus, Paulo cita Malaquias, no capítulo 1, e no finalzinho então do verso 10, nós temos a expressão, verso 13, perdão, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú.
Eu escolhi Jacó, eu não escolhi Esaú. Essa é a razão pela qual Deus elegeu um e não outro. Por quê? Pelo que alguém fez de bem? Não. Pelas virtudes naturais? Também não. Pela herança familiar? Não, os dois tinham a mesma herança. Pela primazia que pode se encontrar dentro das determinações sociais, dado que um poderia ser o primogênito e o outro não seria o primogênito? Também não, Deus não escolhe o primogênito. Pelo que Deus determina essa escolha? Simples, eu amei um, eu rejeitei o outro. É o que está escrito aqui. Eu escolhi eletivamente um, e ao outro eu não escolhi. Esta é a decisão de Deus nestes exemplos que nós temos aqui. Agora observe bem, a eleição ela é sempre incondicional. Vamos ver isso mais à frente agora, já. Mas é porque eu preciso enfatizar algo sobre essa fala, né? Essa fala, essa citação de Paulo, quando ele usa o texto de Malaquias, capítulo 1, quando Deus diz através do profeta: amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Toda eleição de Deus, ela é incondicional. Toda rejeição de Deus, ela é condicional. Quando Deus rejeita o homem, Ele o rejeita segundo a condição de sua lei. Quando Deus elege o homem, Ele não elege segundo a condição da sua lei. Estão comigo aqui? Deixa eu repetir de novo. Toda eleição para a salvação, ela é incondicional. Mas toda rejeição que Deus opera com o indivíduo, ela é condicional. Condicionada a quê, pastor? Ora, irmãos, vejamos tudo que nós ouvimos de Romanos até aqui, especialmente capítulo 1, verso 18, até o capítulo 3, verso de número 22, 21. O que nós vimos lá em Romanos capítulo 1, 18, até o capítulo 3, verso 20, queridos? O que nós vimos? Todos pecaram. Deus é juiz. E Deus consequentemente trará juízo contra os homens ímpios. Toda a rejeição que Deus faz aos homens é uma rejeição justa. E Deus é um Deus que rejeita? Sim. Deus é um Deus que opera com ira? Segundo sua palavra, sim. E os homens são chamados exatamente da condição de perdição, de rejeição e de ira em que estão para o arrependimento. Porque enquanto não se arrependerem, sobre eles permanece a ira de Deus. Que palavra dura, pastor. Não é minha, essa é palavra literalmente dos lábios de Jesus. Então, quando Deus rejeita alguém, nós vemos o quadro disso em Romanos no capítulo 1. Os homens amaram mais a criatura que o Criador, amaram mais os prazeres desse mundo que a Deus. Eles serviram as coisas criadas e não a Deus, e por isso Deus os entregou. Deus começa a manifestar o peso da sombra da sua ira contra os homens, e é o que nós vemos inclusive nessa situação em que estamos vivendo de pandemia. O que é essa pandemia? É o peso da sombra da ira de Deus, para que os homens reconheçam que Deus é um Deus justo, não é um tiozinho bobão que fica babando, achando bonitinho as coisas erradas que os homens fazem, e que ignorará os pecados dos homens. Deus é justo, e quando Deus rejeita Esaú, Deus o rejeita condicionalmente, segundo a sua lei. E mais à frente Paulo vai nos mostrar que todos os homens mereciam a rejeição condicional de Deus. Mas a eleição não. A eleição, ela é incondicional. O apóstolo acabou de nos dizer aqui que não foi segundo as obras de um e nem de outro. E é o que eu quero descrever na última parte dessa síntese. A última parte dessa síntese diz: e acontece de acordo com um propósito soberano, indestrutível e eficaz de Deus. Como acontece a eleição? Ela acontece de acordo com um propósito soberano, indestrutível e eficaz de Deus. Olha o que diz o verso 11. Atente para o verso 11. O verso 11 é um é certo. Ele está entre parênteses, inclusive, a parte B do verso 11 e a parte B do verso 12.
porque Paulo vem usando as ilustrações e de repente ele traz uma substancial informação sobre a eleição incondicional ou soberana de Deus para a salvação. Os editores, inclusive, colocam isso entre parênteses, fazem acertadamente. Diz assim, verso 11, parte B, e o verso 12, parte A. A fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Paulo está nos dizendo aqui, que desse exemplo que ele usou, os meninos não haviam feito ainda coisa boa ou má, e mesmo assim Deus já os havia elegido. E por que Deus faz isso antes de eles fazerem coisa boa ou má? Ele diz aqui, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras. Ele está dizendo então que é incondicional, não é pelas obras destes indivíduos, mas por aquele que chama. Ele está dizendo que Deus é soberano ao fazer essa escolha, não é pelas obras, então é pelo quê? É por Deus apenas. Deus é Deus e como Deus ele escolhe o que ele quer, do jeito que ele quer e como ele quer, e ele escolhe isso soberanamente. Entendamos aqui, palavra a palavra, sentença a sentença, o que Paulo está dizendo. Ele começa dizendo, o propósito de Deus, queridos, é um propósito que acontece, que se dá não por obras. Essa eleição que Deus realiza não se dá pelas obras. E aqui, deixa eu enfatizar para você, aqui obras está no sentido mais amplo possível dessa palavra. É qualquer coisa, porque observe bem, quando se trata de Esaú e Jacó, uma questão inerente a estes dois, é o fato de que, de Isaac e Ismael, é o fato de que um permanece na descendência de Abraão e o outro não permanece. Um vai se tornar Israel ou judeu e o outro não. Então, algo que está no ser do indivíduo, na herança do indivíduo, na história do indivíduo, pode ser aqui contado como obras, não apenas os feitos do indivíduo. Ou seja, alguém poderia alegar, sou judeu, sou filho de pais cristãos, tenho uma herança, tenho uma tradição. E o que Deus está dizendo aqui? Não por obras. No caso de Ismael, ele não poderia ser contado entre os judeus. Mas olha Isaac e Jacó. Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, ambos eram judeus. Mas um não podia bater no peito e dizer, eu sou descendência de Isaac, filho de Abraão. Não. Porque, embora ele fosse filho da mesma mãe, Raquel, Esaú não foi contado entre o Israel de Deus. Ou seja, essas obras envolvem aquilo que nós, enquanto indivíduos, poderíamos já ter nascido como característica do nosso ser. Eu sou branco, pastor. Pastor, eu sou negro. Pastor, eu sou judeu. Pastor, eu nasci nos Estados Unidos. Não interessa. Isso não é levado em conta. Quando Deus elege, Deus não está considerando se você é mulher ou se você é homem, se você é branco, se você é negro, se você é judeu ou se você é gentio, não por obras. Este obras, obviamente, especialmente envolve a prática, o comportamento, as ações, inclusive ações boas ou ações más. Coloque na balança Jacó e Esaú, me diga qual dos dois é melhor. Qual dos dois é melhor? Quem o pai mais amaria? Faça ali um checklist, descreva as ações assim, de justiça, verdade, bondade, retidão, papapá, papapá. Põe na balança, vê qual dos dois você vai escolher. Qual é o melhorzinho dos dois? Não é Jacó. Jacó é um trapaceiro, Jacó é mentiroso, Jacó é ganancioso. Esaú falhou? Também, é pecador também. Mas o pior dos pecadores, quem é? Jacó. O pior dos pecadores, dali dos dois, fácil de acertar, é Jacó. Não por obras. Esta eleição que Deus realiza, queridos, não é por obras, mas ela se dá de que modo? Diz aqui, mas pelo
propósito, meus queridos, pelo propósito. Diz-nos aqui o verso de número 12. 11. A fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse. O propósito, o desígnio, a vontade, o querer, de quem? De Deus. Olha o que diz 2 Timóteo 1:9. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não de acordo com nossas obras, mas de acordo com seu próprio propósito e graça, que nos foi concedida em Cristo Jesus por toda a eternidade. Deus não considera as ações do indivíduo para elegê-lo, para salvá-lo. Deus considera o seu propósito, e para que isso fique mais óbvio, Paulo vai dizer em Romanos 1:11, obtivemos uma herança, sendo predestinados, segundo o seu propósito, o qual faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Paulo está nos dizendo, nesse trecho aqui do capítulo de número 8, versos 9 e verso 11, então, que esta eleição que Deus realiza, Ele realiza segundo o propósito de Deus, conforme a eleição, para que isso permaneça, não por obras, mas por aquele que chama, mas por causa de Deus, por causa da vontade de Deus, queridos. É Deus quem realiza, Ele faz as coisas segundo o conselho da sua vontade, Ele escolhe soberanamente, Ele é rei, Ele escolhe, baseado em quê? Em algo que tenhamos em nós? Em nada que tenhamos em nós. Em nada que esteja no nosso ser, na nossa herança, na nossa pele, entende? Na nossa história familiar, nos bens que nós temos quando nascemos, em nada que aconteça ao longo da nossa vida. Se Deus fosse nos eleger por algo que acontecesse ao longo da nossa vida, toda a história da humanidade teria findado num nada, porque nenhum de nós se salvaria. É o que disse Martinho Lutero, na sua introdução do capítulo 9, 10 e 11, que eu acabei de citar para os amados irmãos. Ele é soberano ao eleger, e Ele faz isso segundo sua vontade. Uma palavra que Martinho Lutero gosta de usar é essa, abscôndita. A vontade abscôndita de Deus, ou seja, a vontade de Deus que está escondida em Deus mesmo, e a qual nós não temos acesso. Uma coisa que Deus não quer nos explicar porque Ele escolhe. Deus só quer dizer o seguinte: dá licença, eu sou Deus, eu faço como eu quero. Qual é a razão? Não te interessa. Só entenda que não é por causa de você, não é por qualquer coisa que você tenha feito, ou que você vá fazer, e não é por qualquer coisa que você seja, tendo herdado isso que você é, de seus pais, da sua história, da sua cor, enfim, não interessa. Deus é Deus, Ele elege conforme Ele quer. Ele é Deus soberano. Ele é soberano ao eleger. E isso fica evidente aqui nos versos 11 e 12. Leamos mais uma vez. Preste atenção. Olha o que está escrito. Verso 11. Ele diz assim: todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas pelo quê? Por aquele. Pelo que fomos eleitos? Por Deus. É Deus quem nos elege, Ele nos elege por causa de si mesmo. As vontades e o desígnio desse propósito estão nele, estão escondidas nele, estão inescrutáveis a nós. Isto vem dele. Certo, queridos? Amém? Deu para entender isso? O título desse sermão é A Segurança e a Soberania da Eleição. E à luz dessa síntese que eu apresentei e eu descompactei para vocês, nós podemos perceber, primeiro, há uma segurança nessa eleição, amados. A eleição que Deus realiza é absolutamente segura. A primeira razão pela qual nós vemos que ela é segura é que Deus não falhou com aqueles que Ele elegeu dentre o povo de Israel
Paulo cita isso. Aqui nesse verso de número 12 que nós vimos, diz que era para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse. Verso 11. O propósito de Deus, segundo a eleição, ele vai permanecer, ele não será alterado. Deus não altera o seu propósito segundo a sua eleição. Deus não altera as suas decisões. Essas decisões últimas, absolutas, que estão nele, ele não as altera. Entende? Para que esse propósito permanecesse. Vimos que esse propósito permanece. Vimos que Deus cumpre suas promessas. Logo, sabemos que a eleição é segura. Já era para nós termos deduzido isso, dado que Paulo havia dito lá em 8:30, né? Aqueles que ele predestinou, estes também chamou, aos que chamou justificou, aos que justificou glorificou. Mas aqui Paulo então é mais explícito, precisa pintar, quer que eu desenhe para vocês, irmãos? É o que Paulo está dizendo aqui. Você quer que eu desenhe? Quer que eu explique com cores, com tinta, com formas? Pois é, Deus nos dá segurança nessa eleição. E vimos também que Deus é soberano nesta eleição. Ele escolhe por Ele mesmo, sem olhar para nada que nós tenhamos em nós mesmos. Sabe com que nós chegamos diante de Deus? Com nada. Sabe com que nós terminaremos nas nossas mãos diante de Deus quando chegarmos no último dia da nossa salvação? Nada. Não estou dizendo que nós não realizaremos feitos para a glória de Deus. Eu estou dizendo que nada do que nós façamos pode contribuir em nada para a nossa salvação. Entende? O que você traz a Deus para ser salvo? Nada. O que você traz a Deus para permanecer salvo? Nada. O que Deus pedirá de você quando Ele chegar na eternidade, a fim de que você possa entrar nos seus céus? Nada, porque não está em você. Tudo o que nós temos vem dele. Tanto que Paulo termina esse trecho lindamente, Romanos capítulo de número 11, dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja, pois, a glória eternamente. Percebe a beleza dessa soberania? Vem de Deus, começa em Deus, é Deus quem define. O salvo só pode espantar-se, boquiaberto, de Deus alcançar alguém tão miserável quanto ele mesmo para ser salvo. Só nos resta espanto e ao mesmo tempo alegria. Como pode, Senhor, o Senhor salvar alguém como eu? Eu não tenho nada, nunca terei nada, e ainda assim Ele elege, porque Ele quer. Amém? Bem, vamos às considerações finais então. Deveríamos nos perguntar, por que os homens rejeitam naturalmente a eleição, queridos? Por que os homens rejeitam a eleição? Eu expliquei aos irmãos, quando eu preguei o sermão de número 45, quando eu falei sobre predestinação, que nós vivemos num contexto, um contexto de tanto político, quanto social, quanto intelectual, que nos dá rigidez e dificuldade para entender algumas coisas, dentre elas, a eleição. O fato de Deus predestinar, o fato de Deus escolher na eternidade alguém para a salvação. Eu expliquei que nós temos uma resistência intelectual, temos uma resistência sociológica, vivemos num tempo democrático, num país democrático, onde nós democraticamente decidimos as coisas, As pessoas têm liberdade para escolher aquilo que elas querem fazer, nós entendemos assim. Nós ouvimos muito falar sobre um tal de livre-arbítrio, que para nós parecia dizer que era algo semelhante a alguém poder escolher ser salvo por Deus ou não escolher ser salvo por Deus, alguém determinar-se, agora eu quero Deus, agora eu não quero Deus. E essas coisas todas foram depositadas ano a ano, camada a camada, sedimento a sedimento, dentro do nosso entendimento, de modo que é difícil a gente, pela nossa formação intelectual,
e nossa formação sociológica, os parâmetros que nós temos no nosso tempo, aceitar esse negócio de Deus escolher soberanamente quem Ele quer salvar. Expliquei isso, não expliquei? Mas não tem só essa resistência. Tem uma outra resistência que a gente precisa entender. Olha, eu quero retomar aqui a fala de Martinho Lutero. Ele diz assim: você não pode lidar com a providência, e aqui ele está falando da providência para a eleição, que Paulo está tratando nesse trecho de 9 e 11, né, de Romanos, sem dano para você mesmo e sem ira secreta contra Deus. Por que nos despertaria ira secreta contra Deus? Ele diz: o velho Adão deve estar quase morto antes que você possa suportar este assunto e beber vinho forte. Conseguiu pegar a sacada aqui de Martinho Lutero? Enquanto o velho Adão não está quase morto, nós temos resistência em aceitar o reino, a soberania de Deus. Não é só uma questão cultural, social, histórica. Até porque as nossas questões culturais, sociais, históricas, são formadas por esse conjunto de fatores chamado mundo, que se opõe a Deus. Então não é apenas por toda essa nossa formação que nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade porque o velho Adão não é isso o que ele quer. Preste atenção. O homem caído odeia a soberania de Deus. Foi contra a soberania de Deus que Adão rebelou-se no Éden. Entende? Foi exatamente contra a soberania de Deus que Adão rebelou-se no Éden. Então, eu diria que é próprio da nossa natureza caída termos uma resistência à ideia da soberania de Deus. Eu tive dificuldade de assimilar isso na Escritura. Não foi nos meus primeiros anos de cristão que eu absorvi e compreendi, à luz de toda a Escritura, essa ideia da eleição soberana de Deus como parte da nossa salvação, como algo que diz respeito à nossa salvação, como algo em que se origina a nossa salvação. Tive minhas resistências. A primeira vez que eu estudei Romanos, eu saí com algumas coisas já mais ou menos configuradas, mas com outras ainda com muita dificuldade. É natural que nós rejeitemos, mas deixa eu te dizer uma coisa: não blasfeme, não duvide, pergunte, questione. É o que nós vamos ver em seguida, inclusive, a partir do verso 14, nós temos o povo de Deus perguntando a Deus sobre essa situação. É claro que levantando uma perguntazinha muito capciosa, mas perguntar não ofende, Deus quer responder, a palavra de Deus está aqui para responder. Mas, por favor, eu vejo, especialmente na internet, é claro que não é o comportamento dos nossos irmãos, nem será, mas eu vejo na internet pessoas que audaciosamente chamam Deus de um Deus perverso, à luz dessa compreensão da Escritura, um Deus maligno. Olha a expressão que eu já ouvi, um Deus maligno, porque Deus faz isso soberanamente, né? Deixa eu lhe dizer uma coisa: não ouse fazer isso, nem deixe que tais coisas subam ao seu coração. Questione, pergunte, e Paulo vai começar a lidar com perguntas a partir daqui. As pessoas vão perguntar a Paulo, olha aqui, eu não vou tratar disso hoje não, mas está aqui, só para você entender. Paulo levanta a seguinte pergunta retórica, verso 14: e então o que diremos? Acaso Deus é injusto? Ora, não seria Deus injusto se Ele elege as pessoas que Ele quer para a salvação? Vamos tratar disso semana que vem, não vou tratar disso hoje, tá? Mas a nossa natureza caída, ela questionará. Só à medida que nós vamos compreendendo quem Deus é, o que Ele fez, e à medida que nós vamos dando resposta a essas perguntas, nós vemos a grandiosidade dessa eleição que Deus realiza. Quando Deus escolhe aqueles que estavam destinados ao inferno, nós, para a salvação, que nós não temos nada, é que nós vamos entendendo que essa doutrina, na verdade, ela redunda em louvor, em adoração, em exaltação a Deus. Então, até lá, se você está incomodado, eu acharia estranho se a Escritura não te incomodasse, certo? A Escritura vem para nos incomodar mesmo, em muitas coisas, certo? E quando nós começamos a perder o trono e o cetrozinho da nossa vida, aí nós nos sentimos mais incomodados ainda, né?
Aí nós nos sentimos mais incomodados ainda. Mas entenda, parte daquilo que quer rejeitar esta eleição descrita na Escritura é a nossa natureza do velho Adão, revolvendo-se dentro de nós. Por isso, Martinho Lutero vai dizer, o velho Adão deve estar quase morto, antes que você possa suportar e beber vinho forte. Ok, irmãos? Amém? Primeira orientação prática a você aqui é, se você está tendo dificuldades com isso, um pouco de paciência, vontade de entender e submissão à palavra de Deus, eu tenho certeza que você chegará a desenvolver uma compreensão da glória disso, da beleza disso, do louvor a Deus nisso também. Porque nós oramos, né, irmãos? Seja feita a tua vontade, às vezes a gente não entende, a gente ora umas coisas que às vezes a gente não entende, né? Seja feita a sua vontade na terra e no céu. A gente acabou de orar falando um monte de coisa, Deus faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo outro, e depois a gente termina o quê? Orando o Pai Nosso, dizendo, seja feita a tua vontade. A gente não entendeu uma coisa junto com a outra aqui, viu? Eu espero que você compreenda melhor a dimensão dessa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Seja feita a sua vontade. A segunda consideração que eu quero fazer, e são só essas duas mesmo, que eu quero fazer hoje é, compreender a soberania e a segurança na eleição leva a exaltar a Deus como Deus. Declarar que Deus é soberano é declarar que Deus é Deus. Entende isso? Quando nós reconhecemos que Deus soberanamente elege, que Deus soberanamente escolhe, que Ele faz isso segundo, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 1:11, segundo o beneplácito ou o bom propósito da sua própria vontade, nós entendemos que Deus é Deus, e nós não somos Deus. Somos homens. Só nos resta dirigirmos-nos a Ele, exaltando quem Ele é, como Ele é. Entende? Precisamos readmitir Deus ao seu lugar. Não que Ele nunca tivesse deixado o seu lugar, mas nós fizemos e dissemos e construímos muitas ideias e muitas teologias e muitas compreensões da vida e da realidade, onde nós entendemos que Deus está lá, longe, quem sabe Ele deu essa alçada aqui para nós, isso aqui está tudo na nossa mão e a gente faz como a gente quiser. Não, meus irmãos, Deus é Deus. É um mistério, há um mistério aqui. Há um mistério onde Deus é soberano. Ele realiza tudo o que Ele quer conforme o conselho da sua própria vontade. E, ao mesmo tempo, somos todos responsáveis. Falaremos mais sobre isso nos versos seguintes. Paulo trata mais disso. Mas isso é um mistério que não é insolúvel. É apenas um mistério. É apenas um paradoxo. É apenas algo que a razão humana tem dificuldade de conciliar. E a Escritura fala de muitas coisas para as quais nós temos dificuldade de conciliar. A Trindade, a natureza humana e divina de Jesus. Muitas outras coisas há dificuldade de conciliarmos na Escritura. Mas a Escritura é clara. Deus é Deus. Ele elege e salva a quem Ele quer. Ele rejeita também a quem Ele quer. Certo? É o que está dito aqui, no verso de número, observe comigo, verso de número 13, amei a Jacó e rejeitei a Esaú, mas eu ressalto o que eu disse no início, a eleição ela é incondicional, e a rejeição, condicional, segundo as obras, Deus rejeita segundo as obras, ok? Ele não muda o seu critério, a sua justiça ao estabelecer isso. E se ficou confuso, pastor, tenho dúvidas. Não tem problema, semana que vem a gente vai começar a tratar essas dúvidas. Paulo vai levantar essas dúvidas e Paulo vai dar resposta a essas dúvidas. Tenho certeza que a resposta da Escritura mais que basta. Se fosse a minha resposta, seria precária, seria pueril, seria uma artimanha, seria inteligência. Mas a resposta da Escritura, ela é palavra de Deus. Amém? Coloquemos-nos em pé, então. E eu quero orar nesse momento. Especialmente convidando você, Martinho Lutero, ele disse, né? Não dá para chegarmos aqui
sem termos passado antes pelo Evangelho. Esta é uma palavra àqueles que já compreenderam o Evangelho. Se você não compreendeu o Evangelho, tanto mais é difícil entender isso que Paulo está descrevendo aqui. Mas, se você buscar compreender o Evangelho, mais facilmente será entender isso. Pastor, e como fica o chamado de Deus? A pregação do Evangelho àqueles que precisam ser salvos? Como fica a questão de a palavra de Deus dizer, todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo? Pois bem, isso permanece. Paulo vai explicar como isso permanece mais à frente. Mas, aqui, eu gostaria que você simplesmente reconhecesse que Deus é Deus. Ele predestina, Ele elege segundo o beneplácito da sua vontade, como diz a sua palavra. E Ele faz isso, meus queridos. Olhe para você, deixa eu dizer uma coisa, olhe para você. Você está em Cristo? Você confessou a Jesus como seu Salvador? Você creu em Deus para a sua salvação? Então deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que as palavras de Deus sobre você não falharão? Sabe por quê? Porque Deus te elegeu. Por isso não falharão. É isso que Paulo está tratando aqui. A promessa de Deus não falhará. Olhando para mim, pastor, olhe para você. Eu, quando olho para mim, meus irmãos, eu tenho certeza que eu vou falhar, muitas vezes ainda. Não é o que eu quero, nem é o que eu busco fazer. Como disse o apóstolo Paulo, eu combato todos os dias, lutando contra mim mesmo, para que naquilo que eu prego eu não seja achado em falta. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, eu continuo um pecador caído. Não fosse a graça de Cristo, eu seria um pecador perdido. Mas eu não sou mais um pecador perdido. Mas continuo um pecador? Continuo. Continuo ainda compartilhando da natureza caída de Adão? Sim! E se fosse depender de mim, as promessas de Deus falhariam. Mas o que ele disse aqui? As promessas de Deus não falham, porque elas não estão baseadas naquilo que eu fiz, ou naquilo que eu farei, mas estão baseadas na eleição. Deus, aqueles que Ele elegeu, Ele chamou. Teve um momento que você ouviu o chamado de Deus? O Senhor te chamando, e você creu nele? Confessou a Ele como seu Salvador? O Espírito Santo veio habitar em você? Pois bem, essa palavra diz a você, que a eleição não falhará. Você estará firme em Cristo Jesus. Amém? Curve sua cabeça. Senhor, eu te agradeço e também tremo diante da tua palavra. Eu sei que a tua palavra é para nós palavra de instrução e de vida, mas também a palavra de confrontação. Eu peço que o Senhor nos ajude a que nossos conceitos possam ir sendo refeitos à luz da tua palavra. Tem paciência conosco, Senhor, eu te peço. Tem paciência conosco, assim como os teus discípulos muitas vezes apresentavam dureza para entender as coisas que o Senhor dizia, nós também muitas vezes apresentamos dureza para entender as coisas que a tua palavra nos diz. Eu te peço, assim como o Senhor teve paciência com os seus discípulos, o Senhor continue tendo paciência conosco, a tua igreja. Mas que nós possamos enxergar que o Senhor é o Deus soberano. Isso quer dizer que o Senhor é rei, está acima de tudo e todos, que todas as coisas acontecem conforme o conselho da sua vontade, e não seria diferente quanto à salvação dos homens. O Senhor nos salva segundo o teu beneplácito, a boa vontade, conforme diz a tua palavra. Só me resta, Senhor, me dobrar diante de ti e confessar: eu realmente não mereço nada. Nenhum dos teus servos merecem nada. Não há nada em nós, Senhor, pelo que nós deveríamos ser eleitos por ti. Nós só fomos eleitos por ti, pelo conselho da tua vontade. E o Senhor chama os homens a arrependimento, e todos quantos confessarem a ti, reconhecerão isso, que eles só foram salvos por causa da tua boa vontade e da tua misericórdia. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém?